Oi, gente, a paz do Senhor. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir que você deixe o like aqui embaixo, é muito importante. Comente quando eu terminar o vídeo o que Deus falou com você e compartilhe com seus amigos, amém? Bom, hoje nós vamos ler Ezequiel 21, do versículo 28 ao 32, que diz assim: Homem mortal, profetize, anuncie aquilo que eu, o Senhor, Deus, estou dizendo aos amonitas, que estão insultando o povo de Israel. Diga isso. A espada está pronta para destruir, está polida para matar e para brilhar como um relâmpago. Amonitas, as suas visões são falsas e as profecias que fazem são mentiras. Vocês são maus e perversos. O seu dia está chegando, o dia do seu castigo final. A espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, ponham a sua espada na bainha. Eu os julgarei no lugar onde foram criados, na terra onde nasceram. Quando a minha ira cair sobre vocês, ela os queimará como labaredas de fogo. Eu os entregarei a homens violentos, preparados para destruir. Vocês serão destruídos pelo fogo. O seu sangue será derramado no seu próprio país, e ninguém nunca mais lembrará de vocês. Eu, Senhor, falei. Amém? Bom, ao ler essa passagem, né, que eu li aqui com vocês, eu fiquei pensando na nossa situação hoje em dia, né? De tudo que a gente tem vivido. E uma coisa que queimou no meu coração foi o avivamento que nós vamos viver, o arrebatamento e depois do arrebatamento. Porque eu tenho um vídeo que eu falo sobre o arrebatamento aqui no canal. E é um momento que todo cristão sonha, ou pelo menos deveria sonhar, em ser arrebatado. Óbvio, os que acreditam que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Mas é um sonho você viver o arrebatamento e poder passar a eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E todo cristão sonha com isso. Só que vai ser um momento de alegria só para os cristãos, porque para quem ficar, vai ser um momento de muita tristeza e dificuldade. Porque a partir dali vai ter uma falsa paz, um acordo de paz falso, que vai durar 3 anos e meio. E aí depois vai acontecer uma guerra, uns conflitos, e aí vai começar a perseguição aos cristãos, e aí o bicho vai pegar. Eu não sou expert em escatologia, mas eu já assisti bastante o Lamartine Pozella, que é muito sábio, e ele fala muito sobre isso, eu já assisti bastante sobre isso, por isso que eu tô falando um pouco, mas eu não sei nem metade do que ele sabe. Mas vai ser um momento de muito sofrimento para os que ficarem e servirem a Deus, que não aceitarem a marca da besta, o chip, e que não aceitarem servir ao anticristo. Então vai ser muita perseguição. Mas às vezes a gente, como cristão, óbvio que a gente tem que sonhar com isso, a gente tem que esperar muito por isso, mas a gente também tem que pregar o depois. Porque às vezes é só sabendo o que vem depois que as pessoas vão perceber o quanto que é importante subir no arrebatamento. Porque quando a gente estiver lá no céu comemorando, né, as bodas do Cordeiro, lá no céu, o povo que não estava firme com Deus aqui vai estar sofrendo, muitas vezes sendo torturado, sendo até morto pela fé dele. Por quê? Porque às vezes a gente precisa chegar ao último nível de tipo assim, quando não tem mais opção pra gente escolher a Deus. Porque infelizmente o ser humano é assim. Às vezes a gente só escolhe a Deus quando a gente percebe que a outra opção não é boa. Então, eu vou escolher a Deus porque a outra não é boa. Tipo, tem duas opções do ser humano, ou é céu ou é inferno. Então, ou é o céu ou é o inferno. Só que muitas vezes a pessoa fala, não, eu não acredito nisso. A pessoa acreditando ou não existe. Esse é fato. Só que muitas vezes a pessoa vai à igreja por medo do inferno. E não por amor ao céu e tudo que vai ter lá, que é Jesus, né? Poder abraçar Jesus, poder ver Jesus, ver a Deus, né? Mas muitas vezes o que vai puxar a pessoa para vir à igreja é esse medo de ir pro inferno. Mas conforme ela for entendendo mais a Deus, buscando mais a Ele, ela vai entender que eu já ouvi muito isso. O pior do inferno é o fato de ter a ausência de Deus. Porque Deus é alegria, Deus é paz, Deus é amor, Deus é fidelidade, Deus é tranquilidade. E fora de Deus não há nada disso. Então o inferno ele é ruim porque não tem a Deus. E o ser humano sem Deus, ele não é nada. Nós viemos dele, por isso que a gente tem uma sede tão grande de voltar à nossa casa, voltar ao céu. Porque a gente veio dele e a gente anseia com esse momento. E nós precisamos ansiar com o arrebatamento. Mas a gente precisa pregar
sobre o depois, para que as pessoas venham entender. Olha, é assim, a igreja vai subir, mas os que ficarem vão sofrer. Vão sofrer porque eles vão ter que morrer pela fé deles. E eu sei que hoje em dia muitas pessoas já morrem pela fé delas em lugares onde o evangelho é proibido. E infelizmente, isso é real, não é historinha de. Não, é real, é fato. E acontece, infelizmente. Mas a gente sabe que Deus tem um galardão para essas pessoas que morrem por causa da fé delas. Então, tudo tem um motivo. Deus não faz nada por acaso. E que a gente possa pregar o evangelho, que a gente possa ter esse despertamento, que a gente possa despertar, porque o avivamento tem uma promessa de um grande e último avivamento que vai vir sobre o Brasil, vai espalhar sobre o mundo e depois vai acontecer o arrebatamento. Mas para acontecer o avivamento, nós precisamos nos unir como igreja e evangelizar, transformar e começar o avivamento dentro de nós. Nós precisamos começar o avivamento dentro de nós, buscando a Ele, clamando a Ele. E eu creio que está chegando, Deus está fazendo um reboliço na igreja de uma forma tão grande que a gente não sabe explicar. Por mais que a gente não apoie, que as igrejas se fechem, eu sei que é Deus agindo. Porque muitas vezes a igreja teve que se fechar nessa pandemia. Mas eu sei que é Deus agindo, Deus colocando o povo para orar, Deus transformando o povo, nos moldando para que a gente possa começar esse avivamento, que Deus vai nos transformar. Deus quer transformar o Brasil, Deus quer transformar a igreja. E Deus quer fazer esse avivamento para que muitas vidas venham se render a Ele, venham se converter. E nós queremos fazer parte disso, nós precisamos desejar isso. Então, que hoje eu e você venhamos pensar o que nós podemos fazer pelo reino. O que nós podemos fazer para, vamos dizer assim, adiantar a vinda de Jesus. Porque Jesus, tudo que fala na Bíblia que aconteceria antes de Jesus vir, já aconteceu. Só que a única coisa que não depende de Deus, que ainda não aconteceu, é que a gente tinha que pregar o evangelho ao mundo todo. E nós já fizemos isso? Tenho certeza que não, né? Porque às vezes a gente quer pregar lá na África, mas não quer pregar pra nossa vizinha, né? A gente só pensa na África. E tem o Nordeste aqui, tem tantos lugares que a gente tem que fazer a obra e às vezes a gente só foca na África. E não que não tenha que ir pra África. Eu creio nas pessoas que são chamadas para ir pra África, mas não é todos. Tem gente que é chamada para fazer a obra ali no teu vizinho, no seu quintal, da sua casa. Ou numa rua acima, ou em outros países, ou no Nordeste. Independente de onde seja, Deus está nos chamando para evangelizar, para transformar. Então, que hoje eu e você possamos refletir. Nós temos pregado o evangelho a toda criatura? Nós temos feito a nossa parte? Nós temos, digamos assim, acelerado para que Jesus venha? Porque Jesus só vai vir quando o evangelho tiver sido pregado em todo o mundo. Só que a gente muitas vezes atrasa, porque Jesus vai vir quando ele quiser. Só que a gente tem que fazer a nossa parte de pregar o evangelho a toda criatura. Só que muitas vezes a gente atrasa, entre aspas, né? Porque a gente não tá pregando o evangelho, a gente guarda o evangelho pra gente. Então que hoje eu e você possamos pregar o evangelho, pregar o arrebatamento, pregar a tribulação, a grande tribulação, pregar o hoje, pregar que Deus tem grandes planos para nossa vida e não a teoria da prosperidade e nada disso. Que a gente venha pregar a verdade que é renúncia, a verdade que é abrir mão do seu eu, que muitas vezes a gente chora, mas a alegria que a gente tem com Deus, nenhum outro ser humano que não tenha Deus sente. Então que a gente possa pregar a verdade, que é Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Ou melhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este dia abençoado. Pai, neste momento eu peço que o Senhor venha tocar no meu coração e no coração da pessoa que está me ouvindo, que nós venhamos ser tocados por Ti, restaurados e transformados, que nós venhamos, ó Pai, evangelizar a todos que chegarem até nós, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, que nós venhamos sonhar com arrebatamento, com avivamento, com tudo que o Senhor tem planejado para o Brasil, para as nossas vidas, para a igreja, em nome de Jesus. Enche-nos de Ti, transforma as nossas vidas, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Capacite-nos, ó Pai, em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, gente, é isso. Espero que Deus tenha falado com vocês. Se você é novo no canal, oi, eu sou a Clarice. Se inscreva. E é isso, que Deus os abençoe. Beijos.